Olá, estamos ao vivo. Boa noite, poderosas. Estamos começando a nossa live. Deem uma boa noite para mim. Aguardando vocês chegarem, me darem uma boa noite. Para falarmos hoje sobre saúde emocional. Quem estiver chegando, opa, já recebi uma boa noite aqui. Então, isso é sinal de que está vendo e me ouvindo bem, né? Eu espero que sim. Eu sou muito grata pelo convite que eu recebi da Van, uma das moderadoras maravilhosas desse grupo, para poder estar conversando com vocês sobre saúde emocional. Vamos esperar as meninas chegarem. E opa, tem mais gente chegando. Quem tiver alguma pergunta sobre esse assunto saúde emocional, já pode ir deixando nos comentários, que eu vou estar fazendo um mix aqui. Eu vou estar trazendo algumas informações para vocês, alguns conceitos importantes, e também a minha conversa vai muito pelas perguntas, pelas dúvidas de vocês. Então, eu quero ouvir mesmo as perguntas, as dúvidas que vocês tenham sobre esse assunto, de uma maneira geral ou de acordo com o que eu for comentando. Opa, mulherada linda está chegando, me dando boa noite, né? Boa noite, Ivan querida, né? Já agradeci, mas agradecendo novamente o convite de estar aqui fazendo essa live com vocês. Muita alegria de estar aqui nesse momento. E vamos começar. Enquanto isso, outras queridas vão chegando, outras poderosas, e a gente vai debatendo esse assunto. E se vocês já tiverem perguntas, por favor, já coloquem nos comentários. Qualquer pergunta sobre esse assunto é muito bem-vinda, porque aí isso aumenta a nossa interação, aumenta o nosso debate aqui, e eu espero poder conseguir ajudar a todas. Então vamos lá. Saúde emocional. Esse é um assunto que ele é muito importante para todos nós. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente já está aí, né? Dependendo de onde cada pessoa mora, já se está aí há muitos dias de isolamento, de abre comércio, fecha comércio, pode sair de casa, não sair de casa, às vezes um amigo, um parente contraiu o vírus, e tudo isso vai afetando a gente, né? Essa privação, esse não poder fazer todas as atividades que nós fazíamos, todas as atividades que nós gostaríamos, isso nos afeta imensamente, emocionalmente. E qual que é o problema disso? A maioria das pessoas, elas só dão valor para a saúde física e não dão valor para a saúde emocional. E o que elas não sabem é que muitas das nossas doenças, elas têm origem emocional. Elas têm origem no nosso estresse. Elas têm origem em situações traumáticas que aconteceram com a gente. E a gente está vivendo um momento que pode ser bem traumático para algumas de nós. Então, toda essa questão emocional, ela é muito importante, porque ela influencia
muitas doenças. A grande maioria das doenças é desencadeada por uma questão emocional. Se a gente pegar todas as doenças que são autoimunes, todas as doenças autoimunes, se você for conversar com a pessoa, elas são desencadeadas por um momento de estresse que aquela pessoa viveu, por uma separação, ou pela perda de um ente querido, ou, ou uma briga importante que teve com alguém, ou um local de trabalho que as condições de trabalho não estavam lá muito adequadas e a pessoa estava revoltada com aquela situação. Tudo isso são situações que afetam a nossa saúde física, começando pela saúde emocional. Então, é muito importante nós termos esse cuidado com a saúde emocional, porque a gente consegue prevenir diversas questões físicas. E, além disso, existem as próprias questões emocionais: ansiedade, estresse, síndrome do pânico, depressão. Tudo isso é ocasionado, faz parte da nossa saúde emocional. E tudo isso é afetado pelo que nós estamos vivendo. Então, cuidar da saúde emocional é importantíssimo. Agora a gente está vivendo um momento em que a nossa vida mudou completamente. A gente tem as situações financeiras, né, de pessoas que perderam o emprego e que isso a gente sabe que afeta imensamente a nossa questão emocional. A gente tem as questões de que maridos e mulher, eles não estavam ali acostumados a estar juntos no dia a dia. Na verdade, as pessoas viviam casamentos que não eram exatamente casamentos, porque as pessoas não estavam ali numa convivência muito grande. As pessoas se encontravam de manhã, no café da manhã, e olhe lá, cada um saía pro seu trabalho, chega de noite, cansado, come, toma um banho e dorme. Então as pessoas não tinham que conviver na mesma casa, porque na verdade elas estavam passando a maior parte do tempo fora de casa. E agora elas estão tendo que conviver. Então já tem pesquisas que mostram o aumento dos divórcios. Eu já vi uma pesquisa do Rio Grande do Sul falando sobre isso. Já existem pesquisas falando sobre o aumento da violência doméstica. Por isso que foi lançada, não sei se é de conhecimento de todos, a campanha do X vermelho na mão. Não sei se todas conhecem. Para quem não conhece, existe uma campanha atualmente em que qualquer mulher pode desenhar um X vermelho na mão, com caneta, com batom, com o que ela tiver de vermelho em casa, e ela ir numa farmácia. Porque uma farmácia é um ponto neutro. E aí, nesse local, elas mostrando para o atendente o X vermelho na mão, elas podem denunciar que estão sofrendo violência doméstica. E aí o atendente que vê aquela cena, ele tem por obrigação ligar para a polícia. Mesmo que a mulher não consiga permanecer no local, não consiga permanecer na farmácia, ela pode deixar num papelzinho o nome, o telefone, os contatos dela,
E aí o atendente da farmácia vai fazer a denúncia para a polícia. Então essa é uma campanha muito importante e que eu já vi alguns resultados muito interessantes. Então, assim, mulheres que estavam vivendo cárcere privado, por exemplo, elas conseguiram ter uma oportunidade de ir à farmácia por algum motivo e conseguiram fazer a denúncia. Já teve a situação das mulheres com surdez, com deficiência auditiva, que a gente sabe que no universo da deficiência, as mulheres que não conseguem se comunicar pela língua portuguesa, mas pela língua brasileira de sinais, elas têm uma dificuldade maior de comunicação. Então, também já vi caso de mulher com surdez que fez o X na mão e foi na farmácia e conseguiu denunciar o marido. Então, todas essas são questões que estão acontecendo nesse momento, esse aumento da violência doméstica. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que lembrar que violência doméstica não é só a violência do marido contra a mulher, e não é só o marido bater ou prender dentro de casa ou coisas desse tipo. A gente dá muita atenção no nosso país para agressão física, a gente dá muita atenção para agressão verbal, para agressão sexual, mas a gente dá pouca atenção para agressão verbal. A agressão verbal também é uma forma importante de agressão e que traz sequelas profundas para todas as pessoas que sofrem. E essa agressão verbal, ela não vem só do marido. Ela pode vir de qualquer pessoa. Ela pode vir do marido, da esposa, do companheiro, da companheira. Pode vir de um irmão, pode vir de um parente, pode vir da mãe, pode vir do pai, pode vir de qualquer pessoa. Então a gente tem que estar muito atento a isso. A essas pessoas que são tóxicas na nossa vida e que agora, nesse momento, por elas estarem com restrições a sair de casa, a fazer as coisas que elas gostam, elas vão se tornar mais tóxicas ainda. Então, elas vão agredir mais verbalmente. E agredir verbalmente também não é só xingamentos, não é só palavrões. Mas você ouvir de alguma pessoa que more dentro da sua casa, todos os dias, por exemplo, aquela pessoa dizer para você que você é um inútil, que você não presta para nada, que não sabe o que você está fazendo ali, coisas desse tipo, por mais que não tenha ali um palavrão incluído, mas são assuntos são questões muito importantes que elas vão trazer consequências emocionais muito profundas. Porque existe uma frase que diz que uma mentira contada 100 vezes se torna uma verdade. Então, se a gente ouve diariamente esse tipo de frases que a gente não presta, que a gente é um inútil, que a gente é feio, que a gente é idiota, que a gente é burro, ou qualquer coisa do tipo, existe dentro de nós duas partes. Existe a nossa parte consciente e existe a nossa parte inconsciente. O que é a nossa parte consciente? O consciente é o nosso cérebro, é o que a gente pensa, é o que a gente pensa aqui para tomar as nossas ações do dia a dia. Agora, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aí comigo e eu vou querer que vocês me respondam no chat. Para vocês dirigirem, vocês por acaso ficam pensando em todos os passos que vocês têm que fazer?
ou de repente para cozinhar, vocês ficam pensando: ah, agora eu vou pegar a cenoura, vou pegar a faca, vou cortar em vários pedacinhos assim. Vocês ficam pensando assim quando vocês vão fazer essas atividades? Respondam aí para mim no chat. Eu vou aguardar vocês responderem. Vamos lá, não estou vendo as respostas de vocês ainda. Respondam para mim, para eu saber que vocês estão comigo. Vocês ficam pensando na hora de dirigir, na hora de cozinhar, na hora de tomar banho, você fica pensando: ah, eu vou passar o shampoo agora aqui na parte de trás da minha cabeça. Agora eu vou passar a esponja aqui no meu pescoço. Vocês ficam pensando assim? Respondem para mim. Deixa eu ver. Ah, o chat tá aqui rolando e eu que não tô vendo. Nossa, perdão. Exatamente. Então, o que que acontece? Quando vocês estão dirigindo ou tomando banho ou todas essas coisas, o que que acontece? Vocês não precisam ficar pensando no passo a passo para fazer aquilo, tá? Vocês fazem no automático. Esse automático que a gente tem é o nosso subconsciente, né? Eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas colocando que planejam, né? Planejar é uma coisa, né? Ah, eu vou fazer a comida, ok, eu vou planejar que eu vou cozinhar arroz, que eu vou cozinhar os legumes, que eu vou cozinhar a carne e tal. Ok, planejamento é uma coisa, mas na hora que você tá ali mexendo nas panelas, você pensa, agora eu vou mexer a panela para a esquerda, agora eu vou mexer a panela para a direita. Eu espero que ninguém faça isso, né? Então, isso é o nosso subconsciente, é o que faz as coisas no automático. Quando a gente faz as coisas no automático, a gente não está pensando, é uma parte de nós que não pensa. E essas frases que eu comentei com você, que a gente pode ouvir do companheiro, da companheira, de um familiar, né? Isso às vezes até desde a infância, que a gente vai ouvindo essas frases: você é um inútil, você é um burro, você não presta para nada. A gente vai levando essas frases para o nosso automático. E isso fica na gente. Isso vai ficando dentro da gente e a gente passa a acreditar que essas coisas são verdade, né? Então elas começam a funcionar no automático. Vocês já perceberam que às vezes vocês fazem alguma coisa errada? Sei lá, por exemplo, você tá. Você deixou um copo cair no chão. Por exemplo, o copo quebrou. Aí você automaticamente vira e responde: ai, sua burra, você não faz nada certo e tal. Vocês já perceberam que às vezes vocês fazem esse tipo de coisa? Eu às vezes me pego fazendo isso. Às vezes eu pego me xingando, não é um palavrão, mas de qualquer forma eu tô me xingando por ter quebrado aquele copo. Isso é porque de tanto ouvir xingamentos ao longo da vida, de tanto ouvir que eu era burra, que eu era inútil e por aí vai. Se eu vou e quebro um copo, eu fico me sentindo mal e começo a me chamar de burra, de desajeitada, né? Agora, se fosse uma amiga sua que estava lá na sua casa e quebrou um copo qualquer, tá? Não, não vamos pegar aí o caso de, quebrou seu copo favorito, qualquer coisa assim, não, que aí você pode ficar chateada. Mas quebrou um copo qualquer lá.
A sua amiga quebrou sem querer, não teve culpa nenhuma. Você vai virar para sua amiga e vai dizer para sua amiga: "Ô, sua burra, para que você quebrou esse copo?", né? Então, o que que acontece? A gente trata a gente mesmo pior do que a gente trataria os nossos amigos. Eu não quero entrar aqui na profundidade de assuntos religiosos, porque cada um tem sua religião, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença. Mas Jesus Cristo nos ensinou uma coisa: amai ao próximo como a ti mesmo. Só que a gente ama o próximo e esquece do ti mesmo. A gente esquece de se amar primeiro. Que pra gente amar os outros, a gente tem que se amar primeiro. A gente esqueceu disso. A gente não entendeu essa frase dele. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. No quanto a gente anda se culpando, no quanto a gente anda se maltratando, no quanto a gente anda se xingando, se chamando de burra, de feia ou de outras coisas, que você não falaria às vezes para o seu filho, para sua filha, ou não falaria para sua melhor amiga, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vi que tem bastante comentário. Eu vou voltar aqui nos comentários para eu poder ver aqui que tem alguns comentários grandes. Bem, tem uma colega aqui dizendo que sofre bastante com a saúde emocional, então vamos tentar trazer alguma luz para vocês, né? Para poder estar melhorando isso daí, né? Algumas pessoas já passaram por algumas situações que já não passam hoje mais, graças a Deus, com certeza, né? Algumas questões aí de agressão, né? Verbal ou violência doméstica, né? Tem gente aqui dizendo que se xinga, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Recentemente eu publiquei um vídeo que depois eu quero fazer continuações para ele, e que chama Autocuidado é Amor. Eu falei de algumas situações bem específicas, mas a gente pode expandir para isso, né? Então, a gente tem que aprender a ter esse autocuidado. E a gente tem que aprender a se amar primeiro, porque às vezes, muitas vezes, a gente fica esperando o amor dos outros. A gente fica esperando a aprovação dos outros. A gente fica esperando o príncipe encantado que vai vir no cavalo branco e que a gente vai casar e que a gente vai ser feliz para sempre. Por quê? Porque infelizmente nós fomos educadas assim, nós fomos educadas com historinha de princesa, em que a gente não tinha que fazer muita coisa e simplesmente o príncipe ia chegar no cavalo branco e seríamos felizes para sempre. Mas isso não é a vida real. Então a gente tem que ter esse cuidado de que o nosso príncipe, ele não vai vir no cavalo branco. E se a gente quer que esse príncipe esteja ao nosso lado, a gente tem que se amar primeiro. Não é achando que você dá uma de carente ou você ser a ciumenta que você vai conseguir manter essa pessoa na sua vida. Pelo contrário, as pessoas, elas têm a sua saúde emocional também envolve um quê de liberdade. Envolve também a gente ter liberdade para a gente fazer as coisas que a gente gosta. Para a gente poder, no dia que a gente está afim, ir para o salão de beleza e ficar lá algumas horas no salão de beleza. Ou, não tô com grana para ir para o salão de beleza, ou agora que, dependendo da cidade, o salão de beleza não está aberto,
Você pegar uma tarde em casa e falar: "Ah, eu vou cuidar das minhas unhas, eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, eu vou me cuidar". E para quem? Não é para você tirar foto para mostrar na rede social que você tá bonita, mas é para você se sentir bonita. Isso que é o que faz toda a diferença. Deixa eu ver mais comentários aqui, tem uns comentários grandes que eu não li. Olha só, tem um comentário aqui de que ouvia aos 11 anos que era indecente. E isso ficou registrado nela. Então, olha só, né? Como é que é essa questão da crença limitante que implantam na nossa cabeça, né? Então, foi implantado na cabeça dela que ela era indecente. E com certeza ela deixou de fazer coisas na vida dela. Por quê? Por se achar indecente. Ou por achar que os outros iam chamá-la de novo de indecente. É aí que começam os nossos bloqueios que fazem com que a gente se paralise, né? E tem um comentário aqui, ó, só depois que aprendi a me amar, que eu me livrei 80% da minha depressão. Parabéns! Né? O caminho é esse. Eu também já tive depressão há uns 10 anos atrás. Eu tive uma depressão bem severa. Eu atentei contra a minha vida. Eu sei que não é bonito o que eu fiz, mas naquele momento era muito desespero. Então eu tive realmente pensamentos suicidas e tentativas suicidas, porque eu estava passando por uma situação de estar convivendo com uma pessoa muito tóxica. E eu tive que tomar certas atitudes e, dentre elas, começar a me amar, para que eu conseguisse sair daquele estado, né? E também, o que que eu precisei fazer? Eu precisei tomar atitudes. Eu sei que muitas vezes, de acordo com a nossa saúde emocional, a gente fica bem paralisado por causa de todas as coisas que acontecem com a gente. E muitas vezes a gente acha que o comprimidinho lá, o remedinho para depressão, vai resolver os problemas. O remédio para depressão não vai resolver o problema de ninguém. Para que servem as medicações para depressão? As medicações para depressão, elas servem para acalmar a mente um pouco, sair daquele estado em que a gente está tentando fugir daquela nossa realidade e a gente começar a ter pensamentos de como eu posso mudar isso. Porque se a gente entra num ciclo de depressão, num ciclo de ansiedade, num ciclo de estresse, isso quer dizer que alguma coisa na nossa vida está errada. Alguma coisa não está bem. Então, se a gente precisa chegar ao ponto de tomar uma medicação, essa medicação ela é o quê? Ela é para a gente se acalmar. E a partir desse momento que a gente se acalmou, a gente procurar um terapeuta, seja um terapeuta holístico, seja um psicólogo, aí é de acordo com as preferências de cada um. Mas para quê? Porque você precisa de uma outra pessoa, um profissional treinado, para te apoiar naquele momento. Para quê? Para te mostrar o que está acontecendo de errado e te mostrar quais as possibilidades, quais as atitudes que você precisa tomar na sua vida para que você possa começar a mudar. Porque não adianta, principalmente nós mulheres, nós temos a ilusão de que a gente vai mudar os outros. A gente acha que vai mudar o filho, a gente casa achando que vai mudar o marido, a gente acha que vai mudar todo mundo. E a gente não vai.
A gente só consegue mudar a si mesmo. O máximo que a gente consegue fazer, a gente consegue, por meio do nosso exemplo, tentar fazer uma mudança naquela pessoa. Então, por exemplo, quem tem ou já teve criança pequena, vai perceber. Se os pais em casa comem frutas e verduras, a criança vai comer frutas e verduras. Se os pais só comem porcaria dentro de casa, a criança só vai querer comer porcaria. Porque ela tá vendo os pais dela, olha, os meus pais comem isso. Então, eu vou imitar os meus pais, né? Outro dia, uma amiga me mandou um vídeo muito fofo da sobrinha dela, em que a sobrinha dela estava brincando de panelinha, de comidinha lá com as panelinhas dela, de brinquedo. E aí ela começou a rezar, né? Por quê? Porque ela vê o exemplo dos pais de que antes das refeições eles rezam. Então, mesmo na brincadeirinha de panelinha, ela pegou e foi ali rezar. É incrível isso. E é uma criança de 2 anos. Então, como é que é o poder do exemplo? Então, todas vocês que são mães, tenham cuidado também com os exemplos que vocês estão passando para os filhos de vocês. Porque muitas vezes a gente só reclama. Ah, meu filho não presta, meu filho isso, meu filho aquilo. Mas o que você está ensinando para esse filho, na verdade? Você está o quê? Você está ensinando coisas boas para esse filho? Ou, voltando no que a gente falou lá atrás, você está dizendo para o seu filho que ele não presta para nada, que ele é inútil, que ele é indecente, como a colega aqui falou, né? O que que você anda falando para os seus filhos? E não é só para os seus filhos, mas também perto dos seus filhos. Se você, vamos lá, quem já ouviu aí desde a infância aquela frase maravilhosa: dinheiro não é capim, dinheiro não dá em árvore? Responde aí para mim. Quem ouviu uma dessas duas? Que dinheiro não é capim ou que dinheiro não dá em árvore? Acho que a grande maioria de nós ouviu, não foi? Deixa eu ver as respostas de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que tem um delayzinho, tem um atraso até as respostas chegarem até mim. Mas contem aí para mim. Quem ouviu? Ó, já teve um eu aqui que chegou. Ó, os eus estão chegando. E aí, como é que tá a prosperidade financeira de vocês? A vida financeira tá do jeito que vocês gostariam? Vocês que responderam eu? Se tiver, maravilha. Eu vou achar ótimo, né? Mas existe isso, dinheiro não dá em árvore, né? Ouvimos demais, a grande maioria de nós. E o que que acontece? Ok, Ana, mas é verdade, dinheiro não dá em árvore. Ok, dinheiro não dá em árvore, é uma verdade mesmo. Na árvore dão folhas, né? Mas o que que os seus pais ensinaram para você quando eles repetiam essa frase? Eles ensinaram o quê? Que o dinheiro é algo que é difícil de conseguir. Isso é o que está por trás dessa frase. O dinheiro é algo difícil. Então, como eu falei, essa frase entra no seu subconsciente, entra naquele seu automático. Então, quando você pensa em criar um negócio ou vou fazer um curso, né, para começar a ter uma profissão e tudo,
Aí já vem aquele pensamento na sua cabeça: ah, não vai adiantar fazer isso mesmo, porque dinheiro não dá em árvore, né? Então vejam como tudo que a gente ouve impacta na nossa vida. Ao mesmo tempo, se você foi uma criança, uma jovem, que você sempre foi elogiada pelos seus pais, que te valorizavam quando você tirava notas boas no colégio, que não é também aqueles pais fingidos, né? Então vamos lá, não precisa ser pai fingido, mas as coisas que você fazia, você era valorizado. Se você gostava, por exemplo, de desenhar, os seus pais não brigavam com você porque você ficava desenhando de tarde em casa. Eles não brigavam com você porque você gostava de escrever. Eles não brigavam com você porque você gostava de dançar e criar coreografia para as músicas que você ouvia no rádio. Entendeu? Quando você é estimulado pelos seus pais, pelos seus familiares, a fazer coisas, a deixar de fazer coisas que você gosta, você também vai sofrer muitas consequências. E quando eles te estimulam a fazer coisas que você gosta, você vai crescer uma pessoa saudável. Você vai crescer uma pessoa que a sua saúde emocional vai dizer para você: eu posso, eu consigo, eu dou conta. Eu vou tentar fazer aquilo. Eu vou fazer tudo o que é possível para tentar conquistar os meus sonhos. Isso é uma saúde emocional equilibrada. Tem uma das colegas aqui que disse que hoje em dia a situação financeira dela está bem melhor, mas que já passou por uma situação muito ruim. Então, o que aconteceu? Provavelmente, essas crenças influenciaram para que você tivesse essa situação ruim, e você foi percebendo que algumas dessas crenças que a gente tem não eram verdadeiras. E isso foi fazendo com que a sua situação financeira melhorasse. Então, o que eu estou comentando aqui bastante com vocês? Sobre crenças limitantes. Crenças limitantes são o quê? São essas crenças que são repetidas pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pela televisão. Então, por exemplo, quando a gente assiste uma novela, um filme, se acontece uma cena de violência, se acontece alguma coisa assustadora, a gente não sabe a diferença entre o verdadeiro e o que é mentira, no caso daquele programa de TV que a gente está ali assistindo. Então, se aconteceu alguma coisa assustadora, a gente vai se assustar. O nosso coração vai começar a bater forte. Então, o que a gente anda assistindo? Vocês estão assistindo coisas programas, filmes que estão ensinando alguma coisa boa para vocês? Ou vocês estão assistindo aqueles jornais do meio da tarde que eles escorrem sangue, né? O que está acrescentando de verdade ali na sua vida quando você assiste um jornal que escorre sangue no meio da tarde? Você coloca em você a crença de que a vida é perigosa, existe muita violência, é perigoso viver. E será que é a verdade? A gente sabe que não. Hoje já é sabido que 90% do jornal é de notícias ruins, porque as notícias ruins, elas chamam a atenção das pessoas. E aí eles colocam uns 10% de notícia boa, em geral no final do jornal,
só para o apresentador não terminar o jornal com aquela cara de tristeza. Só para ele poder dar um sorrisinho para se despedir do público, entendeu? Isso nós já sabemos. Isso não é novidade para ninguém. Né? Será que é novidade para vocês? De que a grande maioria das notícias que nós temos no jornal são notícias violentas? São notícias ruins, que passam para a gente a impressão de que o mundo inteiro é ruim, de que só acontece coisa ruim no mundo? Se a gente começa a acreditar que só acontece coisa ruim no mundo, o que, que vai acontecer na nossa vida? Vai acontecer coisa boa ou vai acontecer coisa ruim? O que vocês acham? Vai acontecer coisa ruim, não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste. E as músicas? As músicas que a gente ouve. O que vocês andam ouvindo de música? Vocês estão ouvindo aquelas músicas de corno que eu fui traído, eu vou sair, vou beber e vou pegar todo mundo? É esse tipo de música que vocês estão ouvindo? Se é esse tipo de música que vocês estão ouvindo, vocês estão colocando na cabeça de vocês a crença de quê? De que homem não presta. Porque todo homem vai sair para encher a cara e vai pegar um monte de mulher. Então, que tipo de música, que letra de música que vocês estão ouvindo? A gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente porque quando uma música entra na moda, aquela música fica tocando. Ai, perdão. Aquela música fica tocando e tocando e tocando sem parar na rádio. Aí você ouve aquela música 3, 4 vezes por dia. Ou você gosta tanto da música que aí você vai ficar ouvindo aquela música. Você vai colocar para repetir ali aquela música. Então, o que vocês estão ouvindo de música? Vocês estão ouvindo essa música de corno? Ou estão ouvindo aquela música do tipo meu amor é eternamente seu e nunca mais eu vou encontrar ninguém igual a você. Aí você fala, mas Ana, que bonito, ela tá falando que o amor dela é profundo e tudo, né? Ou dele, né? Dependendo de quem tá cantando. Mas olha o que está sendo implantado na sua mente. Está sendo implantado que. Ai, gente, perdão. Está sendo implantado que você é obrigado a amar eternamente aquela pessoa. Se você não está amando eternamente aquela pessoa, tem alguma coisa muito errada. E não há nada de errado da gente não amar eternamente uma pessoa. A gente pode amar uma pessoa por anos e anos e anos e depois a gente descobrir que você mudou de maneira positiva, você cresceu, você quer coisas diferentes e que aquela pessoa não te acompanhou. E tá tudo certo. Não há nada de errado com isso, né? A gente não é mais que nem como nossas avós que eram obrigadas a ficar casadas, porque primeiro, às vezes não existia nem divórcio, né? Antes. E no começo, quando começou a existir divórcio, se você era divorciada, era o horror, era a desgraça da família, né? Então hoje a gente tem esse direito também, que é muito importante. E a gente tem que fazer valer esse direito. Gente, como é que tá aí para vocês? Vocês estão gostando? Vocês têm alguma dúvida? Algum comentário para fazer para mim? Escrevam aí para mim, para eu saber se tá tudo ok por aqui, tá? Então, tudo isso que eu tô colocando para vocês, às vezes pode até parecer que é um monte de coisas que estão desconexas. Mas
Isso tudo faz parte da nossa saúde emocional. Ai, que bom que você está de volta, Van. Fico feliz que você está de volta. Então, tudo isso faz parte da nossa saúde emocional. E o que que acontece? Tem vezes que a gente consegue melhorar a nossa saúde emocional sozinho. Só que para a gente melhorar a nossa saúde emocional sozinho, muitas vezes é difícil. Por quê? Porque a gente está num momento ruim da nossa vida e a gente ter coragem, ter atitude para se mexer ali e começar a fazer diferente é muito difícil. Por quê? Porque a gente está numa zona de conforto. A gente está numa zona em que tá ruim, mas tá quentinho, mas tá gostoso. Eu já tô acostumado com aquilo. Eu não quero mudar dessa situação, porque pelo menos aqui eu sei o que vai acontecer. Se eu mudar essa situação, o que que vai acontecer? Eu não sei. Então, a gente tem medo da mudança. Todo ser humano tem medo da mudança. Por isso, a gente fazer a mudança sozinho é muito difícil. Deixa eu ver o que que vocês estão colocando aqui para mim. Maravilhoso, estou gostando muito, me identifiquei em vários aspectos. Isso, olha só, né, que sofreu com depressão desde muito jovem, desde os 13 anos de idade, e depois que ela fez o tratamento com a terapeuta, a vida mudou. Por quê? Porque o terapeuta, ele vai enxergar a situação de fora. Quando a gente está ali dentro da confusão, a gente não consegue enxergar muitas vezes soluções. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. A gente está vivendo todo esse período de isolamento social e tudo. Eu sou deficiente, eu tenho uma doença crônica, então eu estou, na medida do possível, fazendo o máximo de isolamento. Se eu saio de casa, é no máximo uma vez por semana. E sempre com um objetivo muito certo, né? Ó, eu estou precisando comprar tal coisa, ou eu tenho que buscar a medicação que eu uso, ou eu tenho uma consulta. Então, tudo isso eu tenho me organizado para sair. Eu já fiquei 3 semanas sem sair de casa. E o que que acontece? Eu estou desde março nisso. Então, já vem aí 4 meses, é isso mesmo, gente? Abril, maio, junho, julho, 4 meses, né? Que eu tô nessa situação. Então, o que que acontece? Eu já tô me desgastando emocionalmente. Eu tô me desgastando emocionalmente com vizinhos sem noção que fazem festa, que ficam falando no telefone alto me- por volta de meia-noite, entendeu? Então já tem algumas situações que já estão me mexendo emocionalmente. E aí, outro dia, eu conversando com uma amiga sobre isso, ela me lembrou de um remédio homeopático que eu indiquei para ela, esse remédio homeopático, e eu não tinha lembrado de tomar. E aí ela virou para mim e falou: Ana, você tá tomando o remédio tal? Aí eu falei: caramba, não tô. E eu devo ter aqui dentro de casa, né? Então, às vezes, quando a gente tem essa oportunidade de conversar com uma pessoa de fora, principalmente se é um terapeuta treinado, ele vai ter outras visões que naquele momento da confusão a gente não vai conseguir enxergar. Então, por isso que são 4 meses mesmo, ó, a Van tá me lembrando aqui. Então, para essas questões, a gente precisa ter um acompanhamento terapêutico. Eu sei que muitas pessoas acham
que acompanhamento terapêutico é coisa para doido, porque a gente foi criado aprendendo isso. Mas não é. Vou colocar uma coisa muito simples que eu gosto de colocar para todos os meus clientes. A gente aprendeu a tomar banho todo dia, ok? Alguns até tomam banho mais de uma vez por dia, dependendo do clima, da região que a gente está no Brasil, né? Tem gente, a gente aprendeu também que a gente lava o cabelo X vezes na semana, de acordo com o tipo de cabelo que a gente tem e tal. A gente aprendeu também que a gente escova os dentes todos os dias, de preferência 3 vezes por dia, após as principais refeições e tal. Agora, me digam aí, se os pais de vocês souberam ensinar para vocês que a gente deveria fazer uma limpeza emocional no fim do dia, que a gente não deve ir para a cama com raiva, com tristeza, com ressentimento, com todos esses sentimentos que não são positivos. Me diz aí se o pai de alguém de vocês ensinou, o pai, a mãe, algum parente. Me diz se alguém ensinou isso para vocês. Dificilmente vocês aprenderam isso, né? Assim como foi para mim. Eu também não aprendi isso, eu fui aprender isso adulta. Então pensem, pensem o que acontece que é vocês deixarem de tomar banho emocional por 20, 30, 40 anos. Pensa o que é isso. Pensa o tanto de sujeira que está acumulada emocional aí. Vocês conseguem imaginar o tamanho do cascão que está aí em vocês? Uma colega já respondeu que não aprendeu sobre essa questão emocional, né, com os pais. Então, pensem o tamanho do cascão emocional. E aí a gente vai não limpando toda essa sujeira. A Van colocou aqui para mim que ela aprendeu a orar. Quanto à oração, é até um detalhe importante até para eu abordar esse assunto que eu não tinha lembrado. A gente tem que aprender a orar do jeito certo. Por quê? Tem muita gente que aprendeu a orar aquela coisa assim: meu Deus, minha vida está sofrida, por favor, tira essa tristeza da minha vida. E eu estou sem emprego, Senhor, me tira tudo isso de ruim que está acontecendo na minha vida, tá? Muita gente aprendeu a orar assim, tá? Aqui não é crítica a religião nenhuma, aqui é crítica ao jeito certo ou não de orar. Deus, ou o universo, se você não acredita em Deus, ele é como se fosse um garçom. Ele ouve tudo que a gente está falando, tudo que a gente está sentindo, e ele vai anotando uma lista de pedidos. E vocês sabem o que significa a palavra reclamar? A palavra reclamar significa clamar 2 vezes. Ou seja, e o que é clamar? Pedir de uma forma forte. Então, se a gente ora reclamando que a nossa vida não tá boa, o que acontece? A gente tá pedindo de novo, de uma maneira muito forte, que a gente quer aquilo. E o que Deus vai fazer como, né, nessa analogia que eu fiz para vocês como um garçom? Ele vai falar: "Nossa, ela fala tanto disso, ela fala tanto que tá com tristeza, ela fala tanto que tá sem emprego, que ela deve gostar disso. O que eu vou fazer? Eu vou mandar mais disso para ela." Então a gente tem que ter cuidado com o jeito que a gente ora. A gente tem que orar agradecendo.
A gente tem que aprender a agradecer. Aí vocês vão falar para mim: ai, Ana, mas como é que eu vou agradecer o fato de que agora eu tô sem emprego? Não, você não vai agradecer porque você está sem emprego, né, gente? Não faz o menor sentido. Você vai agradecer o quê? Todas as coisas que você tem. Então vamos lá. Olha só, você tem uma internet para me assistir. Então, bem ou mal, você tem condição de tá tendo condição de pagar a internet, de usar a internet de algum lugar, você está tendo condição. Se você está usando a internet de algum lugar, isso quer dizer que você tem um celular ou que você tem um computador. Então, você vai agradecer o quê? Você vai agradecer que, poxa, hoje à noite, vamos agradecer antes de dormir? Muito obrigado, porque eu tive internet, eu tive um computador, eu tive um celular para eu acessar a internet hoje, para eu poder assistir essa live hoje. E o que mais que você tem? Você tem uma cama para dormir? Imagino que todo mundo aqui tem. Então, vamos agradecer a cama que a gente tem. Vamos agradecer as roupas, a comida que a gente tem. Ah, mas não é a comida que eu gostaria de ter. Ok, mas você tem comida hoje. Então, se você tem comida hoje, você tem que agradecer o fato de que você tem comida hoje, né? E com relação à comida, eu digo até mais. Muita gente foi ensinado a orar antes das refeições e basicamente aquela oração assim: ai, Senhor, muito obrigado pela comida que está aqui na nossa mesa. Mas vocês já pensaram o tanto de pessoas que são necessárias para que aquela comida chegue na sua mesa? Vocês já pensaram em todos os agricultores que plantaram aqueles alimentos para a comida chegar até vocês? Então a gente tem que ser grato a esses agricultores. Ninguém lembrava dos caminhoneiros. Quando teve a greve dos caminhoneiros, todo mundo começou a lembrar dos caminhoneiros. São os caminhoneiros que transportam a comida para chegar até a gente, não é verdade? Existem todos os atravessadores, todos aqueles ali que vão vender aquele alimento de um para o outro, até chegar ali no mercado, até chegar ali na feira. Todas essas pessoas que foram revendendo o alimento de um para o outro, elas são importantes também nesse processo, né? Todas as pessoas que manusearam aquela comida, que limparam aquela comida, que embalaram aquela comida, elas são muito importantes também. Todas elas contribuíram para que a comida chegasse até a gente. Se a gente comprou no supermercado aquela comida, o caixa do supermercado também contribuiu para que a gente tivesse aquela comida. Porque se não tivesse passado pelo caixa do supermercado, a gente não teria comprado aquela comida. Vocês estão percebendo o tanto de coisa que a gente tem para agradecer com relação à nossa comida de cada dia? Então, se a gente entra nessa vibração da gratidão, e isso exatamente tem toda uma logística antes da comida chegar até nós, né? Muito bem comentado. Então, a gente tem que agradecer todas essas pessoas que fizeram com que aqueles alimentos, aquelas roupas, aqueles produtos de limpeza da nossa casa chegassem até nós. Quando a gente começa a agradecer nas nossas orações, o que que a gente faz? A gente entra na energia da gratidão. Quando a gente entra nessa energia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo um momento em que o nosso planeta está com uma energia muito negativa, né? Principalmente por causa da questão do vírus, né? Mas em cada região aí também tem os seus problemas de políticos, de economia e tudo isso. Mas a coisa do vírus está no mundo inteiro. Então a gente está num momento em que a energia do nosso planeta está muito negativa. E para a gente mergulhar nessa energia
e a gente abaixar a nossa vibração e a gente entrar nessa energia de tristeza, de morte, de depressão, de preocupação, é muito fácil. Então, por isso, a gente precisa, nesse momento, mais do que nada, agradecer todas as coisas que nós temos na nossa casa, todos os órgãos do nosso corpo que estão funcionando bem. Porque a gente fica se preocupando com os órgãos do nosso corpo que não estão funcionando bem. Só que tem um monte de outros órgãos que estão funcionando maravilhosamente bem para que você viva cada um dos seus dias. Então a gente precisa aprender a agradecer. E a gente pode fazer isso de duas formas. Quer dizer, na verdade, a gente pode fazer de várias formas. As duas principais são você usar isso como a sua oração, né? Principalmente no fim do dia, antes de dormir, melhor ainda, porque aí você já dorme com essa energia da gratidão, ao invés de ir dormir pensando em coisas ruins. E outra que você pode fazer é ter o seu caderno da gratidão. Eu tô com um caderno da gratidão logo para chegar, que eu participei de um sorteio no Instagram de uma pessoa que faz cadernos personalizados e eu ganhei o caderno. E aí eu tô aqui agora ansiosamente aguardando o meu caderno novo da gratidão. E o meu caderno tá lindo, gente. Ela fez uma capa maravilhosa e eu tô muito ansiosa para esse caderno chegar. Mas se você não tem um caderno, pode pegar um caderno usado da sua casa mesmo, arranca as folhas ali e começa. Ou não tem um caderno, mas tem um monte de folha solta. Começa a pegar aquelas folhas ali e anotar coisas pelas quais você é grato, né? Isso é uma forma correta da gente orar, porque a gente vai começar a atrair mais coisas positivas para a nossa vida. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu pulei alguns comentários. Isso, ó, o cascão aqui que tá enorme, né? O coração ele vai ficando sujo, com certeza. O nosso coração vai ficando muito sujo de tristezas, de mágoas, de raiva, de revolta, de ressentimento. São muitos os sentimentos que a gente guarda, sentimentos ruins que a gente guarda no nosso coração. E que eles não nos fazem bem, porque a gente fica remoendo aqueles sentimentos. Cada vez que acontece alguma coisa que lembra a gente daquele fato que aconteceu, vai remoer, remoer, remoer aqueles sentimentos. Então, é importante que a gente consiga fazer essa limpeza para que a gente vá retirando esses sentimentos. A Van comentou aqui que ela faz reiki e que é muito bom. Sim, o reiki é uma terapia excelente, que ela faz uma limpeza maravilhosa também. Existem diversas técnicas, né? Eu conheço o reiki, eu nunca fiz o curso de reiki. Eu tenho até que me animar um dia para fazer o curso de reiki, que eu acho que vai ser bem tranquilo, porque eu já tenho outros conhecimentos relacionados. Eu trabalho com algumas terapias, né? Eu trabalho com duas terapias. A EFT, que é o Emotional Freedom Techniques, e a cura prânica. E também, assim, para uso próprio, eu também uso bastante a aromaterapia. Eu não faço aromaterapia para os outros porque eu nunca fiz curso. Mas às vezes eu dou algumas dicas também. E outra coisa que eu uso muito com os meus clientes, que vem também do meu conhecimento da cura prânica, é um pouco da questão da cromoterapia. Então, às vezes, eu percebo a necessidade de que aquela pessoa está precisando de alguma cor na vida dela. Se vocês são pessoas que o guarda-roupa está muito preto e branco, tenham cuidado. A vida de vocês vai ficar preta e branca. Se já não tá preto e branca, aquela coisa sem graça, ela vai ficar sem graça e preto e branco. Vai ficar aquela mesmice, chata e sem graça. A gente tem que ter cores na nossa vida.
Eu gosto muito de estampas e tudo, mas não precisa ser estampas. Pode ser uma blusa lisa. Hoje eu tô vestido aqui com uma blusa violeta. Então a gente variando as cores na nossa vida de acordo com as nossas necessidades, né? E além dessas duas terapias com as quais eu trabalho, a EFT e a cura prânica, eu também, vocês devem ter visto no grupo alguns anúncios em que na semana que vem, na segunda-feira, eu tô começando o meu curso, o curso Transformação Vivendo o Seu Melhor. Que aí eu tô reunindo uma série de conhecimentos, como esses conhecimentos que a gente comentou hoje, só que a gente vai aprofundar nesses assuntos. E além disso, eu vou também estar fazendo esse trabalho terapêutico em grupo. Então, a EFT é uma terapia que a gente consegue trabalhar individualmente e a gente consegue trabalhar em grupo. E ela é uma terapia excelente para quê? Para dissolver essas crenças limitantes, para dissolver esses traumas que a gente tem do passado, essas raivas, esses ressentimentos. Então, eu vou estar começando esse curso na semana que vem, na segunda-feira. Vão ser 4 semanas, 4 segundas-feiras em que a gente vai ter aulas online à noite. E durante a semana eu vou estar acompanhando o grupo todo pelo WhatsApp, passando tarefas diárias, perguntas diárias, alguma coisa para você refletir todos os dias, para você começar esse caminho da transformação, que é um caminho o quê? Em busca dessa saúde emocional mais controlada. Olha só, olha que maravilha. Só usava preto e depois que começou a trabalhar com os chakras, agora ela é uma paleta de cores. Isso mesmo, né? Vou dar um exemplo muito simples. Tem um rapaz que eu estou atendendo e que ele estava com dificuldade para. Ele queria criar conteúdos para a internet, mas ele estava com dificuldade em fazer isso. Ele não tinha motivação, ele não sabia direito como fazer e tal. E aí eu fui perceber que o chakra dele, ligado à questão da criatividade, estava muito fraco, sem energia. E aí eu perguntei para ele, olha, você tem algum problema em usar roupa um pouco mais colorida? Ele falou, não tenho problema não, já tive roupas coloridas, hoje em dia já não tenho mais tanta, mas tem. Aí eu perguntei, você tem alguma camisa, alguma bermuda, alguma coisa laranjada? Aí ele falou, não tenho. Aí eu falei assim, olha, então procura comprar qualquer peça, qualquer coisa laranjada, tá? Pode ser uma pulseirinha, pode ser, né, se fosse uma mulher, um brinco, um lenço, né? No caso dele de homem já fica um pouquinho mais complicado, né? E aí eu falei, não, qualquer coisa, nem que seja algum objeto que você possa colocar no bolso, né? Alguma coisa assim. Aí na semana seguinte eu conversei com ele. Ele tinha colocado um protetor labial, que a embalagem era laranjada. Ele tinha colocado isso no bolso. E aí, quando foi 2 semanas depois, eu conversei com ele. E aí ele já estava muito mais animado, já tinha gravado vídeo, que ele não tinha gravado ainda, estava morrendo de medo de gravar vídeo. Então ele já tinha gravado vídeo e estava todo animado. E aí ele me mostrou. Ele pegou uma liguinha, um elásticozinho, que era laranjado, e colocou no tornozelo dele. Então aí ele estava usando ali a cor laranjada, que eu tinha sugerido para ele, para aumentar a criatividade. E ele falou que estava usando aquele elástico direto no tornozelo. Né? Ele estava dentro de casa mesmo, tava nem aí se alguém visse ele com o elástico no tornozelo, né? E aí ele começou a produzir mais.
Então, às vezes são coisas que são simples e que fazem uma diferença enorme nas nossas vidas, né? Então, eu convido vocês que não conhecem esse mundo da terapia ou que já conhecem esse mundo e querem aprender mais, né, para poderem ou estar marcando sessões individuais comigo ou estarem entrando para o meu curso. Que aí o meu curso, como ele vai ser em grupo, por 4 aulas, eu estou cobrando o valor que seria uma sessão individual. Então, ele está super em conta, né? Olha só, a Van dizendo que adora laranja. Exatamente, né? Laranja é uma cor que, dentre outras coisas, ela está ligada à criatividade, à energia, à luz do sol. Então, ela traz toda essa energia para gente. Então, dica para as queridas aí que estejam com depressão ou começando uma depressão, enfim, sentindo ali que a energia está mais baixa. Usem vermelho, laranja e amarelo. Não precisa usar tudo junto, não, tá, gente? Mas usem, procurem usar essas 3 cores. Se tiver peça de roupa dessas cores, ótimo. Se não tiverem, compra um brinco. Pode ser um brinco dessa cor, pode ser uma pulseira dessa cor, pode ser alguma coisa que você consiga passar a maior parte do tempo usando essa cor. E vocês vão perceber o quanto que a vida de vocês vai mudar, o quanto que a vida de vocês vai fluir, né? Então tá aí uma dica muito interessante para ajudar aí quem está enfrentando esse processo de depressão, né? Teve a colega mais acima que falou que já melhorou 80% a depressão dela. Ah, eu acho que foi aqui, a que acabou de comentar que ama vermelho, né? Então, isso mesmo, use bastante o vermelho. Se puder ir variando o vermelho com o laranja e o amarelo, melhor ainda, que aí te dá uma energia. Só não é muito bom usar essas cores à noite, porque elas são cores que não ajudam a dormir, tá? A não ser que, claro, você quer fazer uma brincadeirinha ali com o marido, né? Aí você coloca a lingerie vermelha, porque você não vai dormir, né? Né? Ou com o marido, ou com o boy magia ali, né? Mas se você for dormir, para você dormir, para relaxar, não use camisolas, baby doll, roupas de dormir nessas cores. Vermelho, laranja e amarelo, porque elas vão te manter acordado, vão dificultar o sono, né? Então aí à noite retira e aí coloca uma cor mais clarinha, né? Quem tem insônia, de preferência a cor azul, né? Roupa de cama azul, lençol azul, a camisola azul, né? Vai ajudar para relaxar, para melhorar o sono, né? Sim, pode colocar tudo junto, não tem problema. Se você gosta de cores, porque às vezes tem algumas pessoas que são muito resistentes a cores, né? E a gente tem que ir introduzindo as cores devagarzinho, né? Mas se para você é tranquilo colocar tudo junto, coloca porque vai dar uma energizada, você vai sentir mais energia, vai sentir mais criatividade, mais vontade de fazer as coisas que vão mudar. Isso, olha só, exatamente, ó. Deixa a camisola vermelha para o dia que você for fazer uma brincadeira com o namorado, com o companheiro, com o marido, tá? Mas dormir todo dia com o vermelho atrapalha o sono. Então, se puder comprar uma camisola verdinha, azul, ou pode ser até uma branca mesmo, tá? Que é neutra, né? Mas principalmente o azul, ele vai ajudar aí no sono. Uma pergunta legal, de pedras para ter em casa. Olha, as pedras para ter em casa, elas vão ter muita relação com o que você quer conquistar naquele momento.
né? Então existem pedras que são de limpeza. As pedras mais escuras, elas costumam ser pedras de limpeza, assim como os cristais. Então, por exemplo, se a energia está pesada dentro da sua casa, é legal ter um cristal para poder sugar a energia negativa que tem na sua casa, né? Se você, por exemplo, já tem o objetivo de, eu estou precisando conquistar um amor, estou solteira, aí já são as pedras cor-de-rosa. Se você está precisando melhorar a sua saúde, seja ela física, seja ela emocional, a cor verde, as pedras de cor verde vão ajudar muito. Então, aí depende bastante de qual a sua finalidade. Agora, o que é importante com relação às pedras? A gente comprar essa pedra, lavar ela com água e sal. De vez em quando a gente lavar essa pedra com água e sal também, né? Assim, uma vez a cada 10 dias, 15 dias é bom lavar aquela pedra com água e sal. E a gente fazer o que a gente chama de programar aquela pedra. Então eu vou pegar aqui, sei lá, vou pegar alguma coisa aqui para fingir que é minha pedra. Eu vou pegar minha pedra aqui com as duas mãos, né? Entre as duas mãos, e eu vou dizer para essa pedra, eu falei assim, olha, pedra, eu estou te programando porque eu quero que você sugue as energias ruins que estão aqui em casa. E aí você pode fazer uma oração que você gosta, o Pai Nosso, ou qualquer outra oração que você gosta. Então aí você deu o comando para que aquela pedra faça isso. E aí, quando você lava essa pedra com a água e sal, toda vez que você lavar essa pedra, aí você pega a pedra de novo limpinha, sequinha, e faz a programação de novo, né? Tem um quartzo branco, exatamente. Então, um quartzo branco, ele é excelente para sugar as energias negativas que possam ter. Sabe onde é legal ter quartzo branco também? Se você é empresária, se você tem um negócio, ou se você trabalha em algum lugar que circula muita gente, né? Se você é atendente, alguma coisa assim, se você tiver como ter um quartzo branco com você, é muito bom, né? Não precisa estar aparecendo, pode estar guardado dentro do bolso, não tem problema, mas ele tem que estar junto a você, né? E se você tem o seu negócio, se você puder colocar ali, né, na bancada, ali perto do caixa, algum balcão de atendimento, né? Não precisa estar aparecendo para os outros, não, mas que esteja ali perto de onde as pessoas vão circular muito, né? Essa questão de atrair as energias negativas do quartzo branco também pode ser feito com os cactos. O cacto também é uma planta excelente, porque às vezes você fica assim, eu vou colocar uma pedra, as pessoas vão ficar perguntando sobre a minha pedra. Coloca um cacto. Eu trabalhava num lugar em que eu já tive duas situações que eu trabalhei assim bem no corredor, sabe? Então, eu sou, né, dentre outras coisas, eu sou servidora pública, além de terapeuta. E uma vez eu trabalhava bem no fim do corredor, e no ano passado eu estava trabalhando num corredor assim, bem na passagem, que era bem perto da porta. Então, praticamente todo mundo que entrava na minha sala passava na minha frente. E aí eu coloquei um cacto na minha mesa, né? E aí eu programei o cacto, né? No caso do cacto, a gente não tem como ficar lavando ele, né? Com água e sal. Mas aí eu programei o cacto para ele sugar as energias. E toda vez que eu regava ele, né? Cacto você rega uma vez por semana, né? Toda vez que eu regava ele, eu lembrava o cacto. Cacto, você tá aqui para sugar as energias negativas daqui da sala, das pessoas que entrarem aqui na sala, né?
Olha só, um Comigo Ninguém Pode, um quartzo branco, né? Onde, na parte onde você atende as suas clientes em casa. É isso mesmo. Muito bom, né? Fica excelente essa combinação. Do Comigo Ninguém Pode, que a gente também sabe que é uma planta poderosa, né? Para atrair essas energias negativas. E aí vai ser mais poderosa ainda se vocês fizerem essa programação. Pega na plantinha, né? Deixa eu pegar aqui. Você pega lá na folha lá do Comigo Ninguém Pode, que é uma folha comprida, você pega numa folha aqui e fala para a folha: ó, estou te programando para você sugar as energias negativas das pessoas que chegarem com energia negativa aqui em casa, né? E faz uma oração que você gostar. Aí ele vai ter mais poder de atrair mesmo, né? De sugar essas energias negativas para elas não ficarem dentro de casa, né? Amores, estamos aqui a 1h20. Olha que delícia. Tô muito feliz. Vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre essa aula de hoje? Essa aula de hoje ajudou vocês? Foi útil para vocês? Vocês acharam que foi um tempo bom que vocês gastaram aqui comigo, que vocês conseguiram aprender coisas, que vão poder de repente pensar em alguma coisa na vida de vocês que pode mudar? Contem para mim, que eu quero saber como é que foi para vocês, porque é muito importante a gente ter essa clareza, né? Eu como palestrante que sou também, para ver o que a gente sempre pode estar trazendo de melhor, o que a gente pode melhorar, o que eu posso estar trazendo de conteúdo para vocês, que possa estar acrescentando na vida de vocês, que possa estar ajudando nessa transformação. Olha só, falar sobre resiliência. Resiliência. Então vamos lá. Resiliência é uma palavra agora que ela tá bem na moda, né? E que a gente está aprendendo esse significado, né? Resiliência é o quê? É você viver aquela situação que não foi agradável e você conseguir voltar ao que você era depois daquela experiência que aconteceu com você, né? Essa é uma característica de uma pessoa que tem uma saúde emocional saudável. Porque a gente sempre tem que pensar todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem por acaso, gente. Elas acontecem para nos ensinar alguma coisa. A gente tem duas maneiras de aprender. A gente aprende pelo amor ou pela dor. A tentativa é que a gente aprenda pelo amor, mas às vezes a gente está tão teimoso ali de não querer aprender pelo amor que a gente começa a aprender pela dor. Então, todas as situações que acontecem na nossa vida, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Às vezes, naquele momento que a gente está vivendo aquilo, a gente não consegue entender por que aquilo aconteceu. Então, para dar um exemplo para vocês, eu tive depressão, como eu comentei, há 10 anos atrás. O que eu aprendi com a depressão? Com a depressão, eu aprendi que eu poderia dar um novo rumo à minha vida. Quebrei uma crença limitante que eu tinha de que, por eu ser deficiente, eu não poderia morar sozinha, eu sempre teria que morar com alguém. E eu tinha desistido de um relacionamento de quase 5 anos. Então, uma vez que eu abri mão daquele relacionamento, que não era um casamento, era um namoro ainda, mas né, bem encaminhado assim para ser um casamento. Depois que eu acabei esse relacionamento, eu falei, agora eu vou ficar sozinha, né? Não vou conseguir outro relacionamento e vou continuar morando na casa da minha família. E a depressão me serviu para quê? Para que eu conversasse com outras pessoas,
que estavam de fora daquela situação e que eu pudesse aprender coisas. Então eu aprendi que sim, que mesmo com a minha deficiência, eu poderia morar sozinha, eu poderia montar a minha casa adaptada para mim, para as minhas necessidades, e nisso eu fui correr atrás. Então, eu não digo que a depressão foi boa, não é isso a resiliência. A resiliência é o quê? Ok, ocorreu uma transformação, ocorreu alguma coisa após eu ter passado por aquela experiência. E na resiliência, a gente ainda pode dividir ela em duas partes. Que hoje a gente tem o conceito da resiliência e a gente tem o conceito do antifrágil. O conceito da resiliência é o quê? Eu passei por uma situação ruim e, ok, consegui superar aquela situação. O antifrágil já é o quê? É aquele que pegou o limão e fez a limonada, fez a caipirinha, fez a mousse de limão, fez o que ele quis com aquela situação. Então, ele aprendeu grandes lições e conseguiu sair de onde ele estava e deu um passo a mais. Ele conseguiu criar uma coisa completamente nova na vida dele, que foi o que aconteceu nessa historinha que eu contei para vocês da minha depressão. Eu consegui criar algo completamente novo, que eu não imaginava, que era ter meu apartamento onde eu moro hoje. Então, eu não fui resiliente, eu fui antifrágil, na verdade. Já é a evolução da resiliência. Então, quanto à resiliência e antifragilidade, são dois conceitos maravilhosos. Se a gente já conseguir sair de uma situação resiliente, ótimo. Se a gente conseguir sair de uma situação antifrágil, aí é show de bola total. Isso quer dizer que a gente realmente aprendeu a lição que a gente tinha que aprender ali. Ok? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Foi muito útil, foi muito bom, foi de grande valia, amor. Que bom, meninas. Eu fico muito feliz. Vou dar a chancezinha de uma última pergunta, para a gente completar 1h30. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário, que aí a gente encerra esse momento, né? E, mais uma vez, eu deixo para vocês o convite de que terapia não é coisa de doido, não é coisa de maluco, como muitos pensam, mas sim essa questão de a gente ter alguém que nos ensine e que nos ajude a fazer essa limpeza emocional diária, para que a gente consiga dormir bem, que a gente consiga dormir saudável, com pensamentos saudáveis na nossa mente, e que a gente não acumule mais tristezas, mais rancores, mais ódios, mais raiva, né? Tudo isso a gente aprender a limpar tanto todo aquele cascão, né, que a gente comentou lá atrás, todo aquele cascão que está acumulado, só que da mesma maneira que a gente toma banho todo dia vai sujando ali. Então a gente aprender tanto a limpar o que aconteceu lá no passado, mas também aprender como é que eu limpo daqui para frente, para eu manter limpo o que eu tenho hoje de saúde emocional e eu ia aos poucos limpando essa sujeira do meu passado. Então, esse é o trabalho que nós terapeutas fazemos e vocês serão muito bem-vindas se quiserem ou entrar no meu curso, que está começando segunda-feira, que está com um preço maravilhoso. Como eu falei com vocês, são 4 aulas com teoria e com atividades práticas de limpeza que a gente vai estar fazendo dessas questões emocionais.
E tá apenas R$ 99, que é mais barato do que a minha sessão individual, né? E quem quiser também fazer um acompanhamento individual, quem não gosta de atividades em grupo, tem pessoas que não gostam, com certeza será muito bem-vinda, tá bom? Ah, olha só, mandar corações, eu quero corações, gente, eu adoro corações. Quando eu faço as lives no Instagram, eu fico pedindo pro povo, mandem corações, eu quero ver os corações subindo. Eu adoro corações. Então mandem corações para mim, porque eu gosto muito de receber corações. Tá bom? Amores, é isso. Eu vou deixar a live gravada no grupo. Eu também vou estar colocando essa live no meu canal do YouTube. Eu vou baixar para poder colocar lá. E eu convido vocês também a conhecerem o meu canal do YouTube, Ana Carolina Rocha, Ana com 2 N's, tá? youtube.com/barra Ana com 2 N's Carolina Rocha. Lá tem bastante vídeos interessantes que eu tenho feito sobre esses assuntos relacionados à saúde emocional. E também alguns vídeos relacionados a questões com deficiência também, são conhecimentos muito importantes para uma sociedade como um todo, para a gente criar uma sociedade com mais amor, com mais compreensão ao próximo. Tá bom? Então, gente, beijo de luz para todas vocês. Gratidão por terem passado esse tempo comigo. Gratidão por terem gostado. E depois marquem aí as colegas, comentem aí para as outras colegas que não puderam estar ao vivo poderem assistir. E de repente no mês que vem, daqui 2 meses, quem sabe, aí vai ser do pedido de vocês. A gente faz uma outra live. De repente, vocês querem que eu explore com mais detalhe algum desses assuntos que eu abordei aqui hoje com vocês. Vocês podem deixar sugestões para eu poder estar fazendo uma nova live para vocês, tá bom? Beijos, beijos, encerrando a transmissão com as maravilhosas, poderosas. Beijos para todas.